Como nós vimos até agora, a Reforma Protestante começou com pré-reformadores. Começou na Inglaterra, com John Wycliffe, na cidade de Praga, com John Hus, depois vem Lutero, na Alemanha, e nós vimos no último vídeo Zwinglio começando uma reforma na Suíça, na parte norte da Suíça. Enquanto essas reformas estavam acontecendo por esses países, a França permanecia católica. Salvo os huguenotes, toda a França era católica e perseguidora de todos aqueles que professassem uma fé aos modos luteranos, aos modos reformados. Mas é justamente na França e na cidade de Neuil que nasce João Calvino, a 10 de julho de 1509. Aos 5 anos ele perde a mãe dele. O pai dele era uma espécie de advogado da igreja e secretário pessoal do bispo. E por conta dessa proximidade, da influência, ele consegue uma espécie de bolsa para o estudo dos filhos. Essa bolsa vai fazer com que, aos 12 ou 14 anos mais ou menos, ele siga para Paris para estudar as primeiras letras. Vai se interessar por latim e por humanidades. Humanidades eram os cursos da época que se voltavam aos textos clássicos antigos. Mas entre esses estudos também ele vai estudar teologia, já que ele está caminhando para o sacerdócio. Esses estudos duram durante 3 anos, ele até ganha um grau ali numa formação. Mas o caminho dele para o sacerdócio é interrompido. O pai dele, Gerard, vai ter um conflito com o bispo e faz com que o filho desista do sacerdócio e ele segue agora para estudar direito. Ele vai estudar em Orleans e depois em outra cidade. Calvino até se forma em direito, mas com a morte do pai, em 1531, ele resolve fazer aquilo que era o maior gosto dele nos estudos, que era se voltar para a literatura clássica antiga. Então ele volta para Paris para fazer esses estudos clássicos, vai estudar o grego, inclusive, e por conta dessa formação, ele começa a ter contato também com os movimentos que estão acontecendo em toda a Europa, principalmente esses movimentos reformados, e vai se deparar com o texto de Lutero, de Erasmo Roterdã e com outros textos que estão surgindo naquele período. A reforma ainda está muito semente, ainda não chegou a uma dimensão muito grande. E de fato ainda está muito embrionário esse projeto reformado ainda na Europa. Mas Calvino começa a ter contato com isso. E um reitor da universidade onde ele estudava, que era o Nicolas Cop, ele é uma das pessoas que aderiu à Reforma Protestante e o primeiro discurso dele inaugural de uma aula vai ter um tom meio luterano esse discurso. Como a Igreja Católica ainda era toda poderosa ali, ela influencia o rei para começar a perseguir qualquer pessoa que tivesse um discurso protestante. E diziam as más línguas que Calvino foi coautor no sermão desse reitor da universidade. E aí, por conta disso, ele começa a sua perseguição. Diz os historiadores que ele ficou preso por um breve período, mas depois de solto, ele aproveita para fugir. E um dos primeiros lugares que ele foge é para a casa de um amigo e ali se interessa em estudar os textos antigos e esses textos do Novo Testamento traduzido, que já existia na sua época, para o grego principalmente. Depois desse período, na casa desse amigo, que é um fazendeiro, ele segue para uma das cidades da Suíça, que é Basileia. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a Suíça ela tinha uma espécie de uma liberdade. Era o povo em que decidia sobre questões religiosas e políticas das cidades ali, dos cantões suíços. E por conta dessas liberdades, Calvino ele foge para lá. Já é uma cidade, a Basileia, de cunho reformado, ela já tinha feito as suas reformas protestantes ali, e por conta disso ele vai para se refugiar nesse lugar, para fugir da perseguição. Mas ele aproveita nessa cidade para escrever um texto muito importante, que vai ser o embrião da sua maior obra teológica, que é as Institutas de Calvino. Essas Institutas, o primeiro escrito dela, que aconteceu em 1536, tinha o objetivo de ser endereçada ao rei da França
para explicar para ele o que era a fé reformada, para que assim ele meio que tivesse um pouco de clemência e parasse de perseguir todas as pessoas que professavam a fé reformada. Claro que ele não conseguiu esse objetivo, mas ali pelo menos ficou essa obra sendo muito importante. Depois ele vai ao longo da vida fazer várias revisões, ele faz mais 5 revisões e só finaliza ela em 1559, que é a última obra dele, uma obra bem ampliada, é um dos maiores corpos teológicos, a gente pode chamar meio de que sistematizado das doutrinas da fé cristã. Saindo de Basileia, Calvino ele tem a intenção de ir para Estrasburgo para ficar ali tendo uma vida mais tranquila e poder escrever. Mas no caminho ele descobre que está tendo uma guerra entre a igreja, Carlos V da Inglaterra, e os protestantes. Então ele acaba parando em Genebra. Ele estava numa estalagem em Genebra, lá aguardando uma noite mais ou menos para depois seguir viagem. É quando o Guilherme Farel, que era o pastor da cidade de Genebra, vai procurar ele, conhece ele, fica admirado com a inteligência, tem contato também inclusive com o escrito dele sobre as Institutas e percebe que precisa de Calvino para a cidade para poder ali fazer um trabalho de reforma mais amplo. O próprio Guilherme Farel já tinha iniciado essa reforma em Genebra, mas precisava de ajuda de mais alguém para poder estabelecer essa reforma de forma mais contundente e efetiva. Só que Calvino não quer, Calvino ele quer seguir para Estrasburgo. E com muita insistência e com vários argumentos, Guilherme Farel tenta fazê-lo ficar. Como o Calvino estava irredutível para isso, Guilherme Farel dá uma de profeta e amaldiçoa as intenções de Calvino. Diz para ele que Deus ia amaldiçoar a tranquilidade dele se ele não ficasse na cidade. O próprio Calvino escreve mais tarde que ele ficou com medo realmente dessa maldição e acaba ficando na cidade. E os dois começam a fazer um trabalho conjunto ali para estabelecer toda uma reforma em toda a cidade. Eles vão fazer alguns catecismos e eles vão mexer numa coisa muito nevrálgica, que era a questão da ceia. O ponto a respeito da ceia é que ela só deveria ser dada a pessoas piedosas. Então, se ele tivesse conhecimento de uma pessoa que vivesse uma vida em pecado, promiscuidade, qualquer coisa, eles não davam ceia para essas pessoas. E na cidade de Genebra existiam 2 partidos, um mais conservador, um mais voltado para as questões religiosas, e o outro que era libertino. Eles não é que eles fossem ateus, mas eles seguiam a fé cristã de uma forma libertina. E entre essas pessoas, que eram as lideranças ali, eles tinham vidas totalmente erradas, eles praticavam adultério, todo mundo sabia disso, e Calvino, por conta disso, não queria dar a ceia a essas pessoas. Por conta disso, essas pessoas que eram lideranças, eles trabalham ali num parlamento e criam um conflito direto com Calvino, um conflito direto com Guilherme Farel, e eles são obrigados a ter que sair. Eles foram, na verdade, expulsos da cidade de Genebra, e aí eles vão, de fato, agora para Estrasburgo, onde Calvino já queria ir. Lá ele se encontra com Martin Bucer, que era o pastor e reformador de Estrasburgo, e ele vive ali uns 3 anos, uma vida muito feliz. Naquela cidade ele consegue pregar a Bíblia, ele tinha a intenção de pregar a Bíblia toda. E ele pregava ela versículo por versículo, então ele estava fazendo isso. Ele escreve bastante naquela cidade, consegue junto com Martin Bucer fazer reforma na cidade. Ele pessoalmente vai ser pastor de refugiados franceses que também tinham buscado refúgio em Estrasburgo. E também nessa cidade ele encontra a mulher com quem ele vai se casar. Ele se casa ali, era uma viúva de um pastor da cidade. Ela já tinha 2 filhos, mas eles se casam, né? Mas também ele acaba tendo algumas tristezas na cidade porque a mulher dele sofreu um aborto, né? E o primeiro filho dele nascido não consegue viver por muito tempo. Ela morre muito prematura, a criança. Então ele teve alegrias e tristezas nessa cidade. Depois de passados 3 anos, lá em Genebra, alguns amigos de Calvino conseguem maioria no parlamento ou no consistório, que era chamado, né, o conselho que administrava a cidade. Então a maioria agora se compõe de pessoas que são amigos de Calvino, que concordavam com a reforma dele, concordavam com os ensinos dele e tenta trazê-lo de volta. Por 10 meses eles ficam insistindo para que Calvino voltasse. Bom,
Calvino estava na cidade onde ele queria. Ele estava gozando de uma certa tranquilidade, tinha tempo para escrever, mas depois de tanta insistência, ele e Farel voltam para Genebra. E é quando ele vai começar de fato uma grande reforma, não só religiosa, mas também política na cidade. Ele transforma aquela cidade completamente. Para essas reformas, Calvino vai escrever ordenanças eclesiásticas, que será uma espécie de constituição também para a cidade. E ele vai escrever um novo modelo de liturgia também para a igreja de Genebra. E por conta também da forma como ele lidava, a sua liderança era uma liderança muito forte, ele era uma pessoa muito convincente, então ele fica como uma espécie de um regente na cidade. Ele não era governador da cidade, não era prefeito da cidade, mas a influência dele sobre o consistório era muito grande. Então muitas das decisões que eram tomadas na cidade tinha ele como uma espécie de conselheiro ou uma pessoa que ia escrever leis e organizar a vida política da cidade. Nós temos que entender que antigamente as cidades ou o país, quando ela adotava uma religião, ela era a única religião estabelecida ali e virava norma, praticamente todas as regras da religião viravam norma para a cidade. O direito da cidade era baseado no direito religioso também. E por conta disso, então a cidade ela vai meio que servir também para começar a perseguir ou condenar qualquer pessoa que ensine diferentemente daquilo que Calvino estava ensinando, por exemplo, em Genebra. Então algumas pessoas são sentenciadas como heréticos. E o caso mais famoso, que geralmente as pessoas gostam de criticar Calvino, é o caso de Miguel Serveto. Serveto ele era um espanhol, ele era um homem que de vez em quando escrevia e debatia sobre teologia, e ele era contrário à doutrina da Trindade. No país de origem dele tinha sido condenado. Ele chegou a fugir da prisão e aí ele seguiu justamente para Genebra, porque já tinha inclusive trocado algumas cartas com Calvino. Calvino tentou explicar para ele sobre a Trindade, mas Miguel Serveto não aceitou as propostas doutrinárias de Calvino, mas assim mesmo segue para Genebra para encontrar ali uma espécie de refúgio e fugir de fato da perseguição. A cidade de Genebra tinha essa característica de ser guarida para as pessoas perseguidas mais religiosamente. Quando Calvino assume a cidade, por exemplo, o pastoreio na cidade, a cidade tinha entre mais ou menos 10 mil habitantes. Ao longo dos anos, ela começa a receber tanta gente que ela dobrou os habitantes da cidade, e a maioria eram pessoas que estavam fugindo de países católicos que perseguiam protestantes. E é por conta disso Calvino também criou até algumas instituições de caridade, leis. Ele dava tinha alguns recursos da cidade que era para ajudar pessoas pobres. Mas voltando ao caso de Miguel Serveto, então quando ele chega em Genebra, ele vai se deparar também com uma cidade que acreditava na doutrina da Trindade, e por conta disso vai ter debates, vai ser um longo debate. Ele vai ter todos os direitos, Miguel Serveto, de defender a sua posição, mas no final das contas ele é condenado também. O Calvino ele concorda com a condenação, inclusive de morte mesmo, para Miguel Serveto. Mas um dos textos que Calvino escreve para o consistório que toma essas decisões, ele queria abrandar a forma de condenação, que era a fogueira. Calvino achava muito cruel a morte pela fogueira. Ele queria que fosse uma morte mais, digamos assim, mais instantânea, mais rápida, como uma guilhotina, por exemplo, né? Porque de fogueira a pessoa ficava sofrendo muito, e então ele achava isso horrível. Tentou demover o consistório desse tipo de morte, mas não conseguiu. De fato, Miguel de Serveto acaba morrendo. Dizem que mais tarde Calvino ele se arrepende de ter apoiado a morte de Miguel Serveto e chega a dizer: pecamos, né? Mas de qualquer forma nós temos que entender que na mentalidade daquela época era assim que funcionava. Qualquer tipo de erro doutrinário, aquilo que era chamado de heresia,
traições contra reis, qualquer coisa desse tipo, a morte realmente era tipo de penalidade. Era uma mentalidade da época, tanto protestante quanto católica. Hoje em dia, nós temos uma mentalidade totalmente diferente, não dá para a gente, com a mentalidade de hoje, condenar o passado. Essas são das coisas que nós temos que entender. Mas enfim, como a cidade de Genebra é essa cidade que recebe muitos refugiados, então ela vai receber também outras pessoas muito importantes, como por exemplo John Knox. John Knox, ele era um sacerdote escocês, ele vem fugindo da Escócia por conta da perseguição de Maria, a Sanguinária, que ela era uma católica, ela mandou perseguir todos os protestantes que queriam fazer qualquer tipo de reforma, tanto na Inglaterra quanto nos países dominados pelo Império Britânico. Então ele foge para Genebra, ele fica tendo ali um momento de estudos com Calvino, ele chega a dizer que a Genebra era a maior escola de Cristo que já existiu por conta de tanta coisa que ele aprendeu. Ele aprendeu inclusive com Calvino sobre o modelo presbiteriano, porque Calvino tinha criado esse modelo presbiteriano como forma de governo, não só eclesiástico, mas para a cidade. Porque Calvino ele cria os 4 ofícios, que era de pastor, de mestre, presbítero e diáconos. E os pastores e presbíteros eram que formavam conselhos para tomar decisões importantes na vida da igreja. Assim também, esse mesmo modelo foi aplicado para a cidade. Isso é uma forma de uma república parlamentarista, mais ou menos. E foi Calvino que foi uma das pessoas que organizou isso. Quando John Knox ele retorna para a Escócia, ele não só consegue fazer a reforma protestante na Escócia, mas ele torna a Igreja da Escócia uma igreja reformada presbiteriana, por conta do modelo de governo presbiteriano. Então foi com Calvino que ele aprendeu isso. Outras pessoas também passaram por Genebra, aprenderam com Calvino e fizeram mudanças, fizeram reformas em vários outros lugares. A influência de Calvino foi tão grande que quando a Inglaterra depois também adotou a reforma protestante, adotou com o anglicanismo, aqueles perseguidos que foram os puritanos e vieram para a América e inauguraram ali, eles foram através do navio famoso que ficou, que é o Mayflower, né? Eles foram e colonizaram, né, os Estados Unidos. Eles vão com todo o ensinamento de Calvino também, eles estabelecem nessa espécie de nova Inglaterra modelos de governo igual como Calvino também tinha ensinado. E também, claro, levar as suas doutrinas reformadas juntamente. Tanto que os Estados Unidos ele tem como base total o protestantismo, isso lá no início dos pais fundadores. Calvino foi uma das maiores influências na Reforma Protestante. Chegam a dizer que ele deu todas as bases necessárias. Não é desmerecendo Lutero, mas Calvino ele deu todas as bases doutrinárias para que a reforma se estabelecesse. O corpo teológico de Calvino ele é grande. Ele escreveu os Institutas da Religião Cristã, que o seu último, como eu falei, a sua última versão de 1559 é um trabalho amplo, são 4 livros, mas ele também escreveu praticamente comentário de quase todos os livros da Bíblia. Então, realmente, a doutrina de Calvino e o ensino de Calvino é muito amplo, não dá para a gente resumir num vídeo desse. Mas se você quiser, por exemplo, um resumo do que seria, de fato, o calvinismo, um resumo do que seria a doutrina calvinista, você tem isso na Tulip. Tulip é uma espécie de acróstico para falar dos 5 pontos de Calvino, que não foi Calvino que escreveu esses 5 pontos, mas, porque mesmo que ela surgiu também no século XVII, lá no Concílio de Dort. Mas esses 5 pontos resumem, de fato, aquilo que é o pensamento de Calvino. Calvino tinha como pressuposto principal e base, que na verdade era a coluna de todas as suas doutrinas, era a soberania de Deus. Deus era o ser soberano sobre todas as coisas, intervém na história e principalmente na salvação. E sendo Deus soberano sobre todas as coisas, então é Ele que vai fazer a salvação, que é a salvação monergística. Por quê? O primeiro ponto do calvinismo fala sobre a depravação total do ser humano, de que nós somos seres totalmente corrompidos, a queda fez com que a nossa vontade toda fosse corrompida, nós não desejamos fazer o bem, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, e por conta de que nós realmente estamos nessa condição, nós não queremos nos voltar para Deus.
Mas o segundo ponto do calvinismo vai dizer sobre a eleição incondicional. Mesmo a gente não querendo se voltar para Deus, se nós formos eleitos por Deus, essa eleição é incondicional. Aí Deus nos salva através daquilo que é o terceiro ponto, que é uma graça irresistível. Ele concede uma graça de salvação, o Espírito Santo toca em nossos corações, nos converte e nos faz nos arrepender dos pecados, faz aquilo que Jesus diz lá em João, né? Que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa ação do Espírito Santo é tão poderosa em nós que nós assim nos abrimos para a fé e nos abrimos para Cristo Jesus com essa graça irresistível. Mas o quarto ponto, que inclusive é um ponto bem polêmico, que até hoje não é muito discutido, é de que essa salvação, essa graça irresistível não é para toda a humanidade, que vamos chamar de graça limitada. Ou seja, é uma eleição que foi dada somente para alguns, só alguns foram escolhidos, aí chamam de expiação limitada. A expiação, o sacrifício de Jesus, ele só vai ter efeito nos eleitos, não vai ter efeito para todas as pessoas. A graça não é para todas as pessoas, só para os eleitos. Até dizem que mais tarde, um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores, que era Charles Spurgeon, ele diz assim que como a gente não tem como saber quem é eleito, então ele prega para todo mundo, porque não está escrito na testa da gente quem é eleito e quem não é eleito. Então a gente prega para todos, mas a expiação, o efeito da morte de Cristo na cruz, só é para os eleitos. E por último ele vai falar, né, que é o último ponto dos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Esses eleitos, a qual a graça alcança, a qual a morte de Jesus Cristo justifica dos pecados, esses vão perseverar na fé até o fim, e não por si próprio, mas por Deus que ajuda na perseverança desses santos. Então esse seria um resumo daqui dos pensamentos de Calvino. Mas claro que ele escreveu sobre muitas coisas. Uma das grandes contribuições de Calvino, que é o último livro que ele escreve nas Institutas, que é sobre a igreja, ele fala muito sobre também da questão social. E aí depois André Bielli e outros autores vai falar sobre o pensamento social de Calvino, que são textos maravilhosos. E esse pensamento social de Calvino, a forma dele pensar essas questões sobre a vida cristã, o trabalho, a importância do trabalho como uma vocação divina, tudo isso vai influenciar os países protestantes naquilo que vai ser chamado de o espírito do capitalismo. Um dos sociólogos, um dos pais fundadores da sociologia, que é Max Weber, ele trabalha com isso, com a ética protestante, baseado nas doutrinas calvinistas, que cria uma espécie de um espírito do capitalismo. Também tem um outro autor que explorou bastante o efeito das doutrinas calvinistas no mundo, que foi o Abraham Kuyper, que era um holandês, chegou a ser primeiro-ministro na Holanda, foi o fundador da maior universidade que tem em Amsterdã, que é a Universidade Livre de Amsterdã. Ele também escreveu um livro chamado Calvinismo, que fala de toda a influência do calvinismo. Tal foi a importância desse reformador que foi João Calvino. Mas João Calvino ele tinha uma saúde muito frágil, ele vivia sempre enfermo. Diz alguns livros que ele era muito magro, inclusive. Então, quando chega em 1564, ele adoece, e com essa doença ele vem a falecer. Ele falece aos 55 anos, dia 27 de maio. Uma das coisas que Calvino também não queria é que houvesse qualquer tipo de idolatria ao corpo dele, que fizesse peregrinações, qualquer coisa desse tipo. Então ele, antes de falecer, enquanto ele está no leito de morte, ele ordena que os seus amigos enterrem ele em lugar desconhecido e sem nada escrito para identificá-lo. Ele não queria peregrinações ao túmulo dele, ele não queria adoração, ele não queria nada disso, como se fazia aos santos mortos, porque ele dizia que só lhe deu glória, né? Que é um dos lemas da Reforma Protestante. Só a Deus a glória, somente a Deus toda a glória. Então Calvino não queria tipo de glória nenhuma. E uma das coisas que ficou marcado de emblema da vida de Calvino é que todos os livros que ele escrevia, ele tinha um emblema. E esse emblema ficou como se fosse o emblema da pessoa de Calvino e do calvinismo, que diz o seguinte: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero.
E tem até um símbolo que é um coração para resumir isso, né? Que é o coração dele que ele entrega pronto e sinceramente a Deus. O que nós temos a aprender com Calvino é sobre essa questão de que somente a Deus a glória e de um serviço zeloso, dedicado. Claro que Calvino não foi uma espécie de santo em todas as questões, ele cometeu muitas falhas, mas aquilo que ele deixou de positivo e que nós herdamos até hoje, nós temos que preservar. Toda a reforma protestante dos autores que eu já mencionei, como por exemplo o Wycliffe, o John Hus, Zwingli, Lutero, Calvino e qualquer outro, mas todos eles fizeram essa reforma por conta de voltar a um passado específico, que era o passado da Bíblia, no sentido de que é trazer da Bíblia aquilo que nós precisamos. A reforma não aconteceria sem o retorno às Sagradas Escrituras. Por isso que Lutero e Calvino se aproveitaram das traduções que se fizeram, por exemplo, do latim para o grego. Você vê aí também o Wycliffe que traduziu para o inglês, Lutero para o alemão. Enfim, a Bíblia é o escopo que deu a base realmente para a reforma protestante. Assim como esses homens, nós temos que nos voltar para as Sagradas Escrituras, para que a igreja do século XXI possa continuar se reformando à luz da palavra de Deus, para que não cometa erros, porque ao longo da sua história a igreja vai cometendo erros. E nós temos que de vez em quando ver onde foi que nos desviamos e voltar de fato para a senda, para a vereda verdadeira que é a Sagrada Escritura na pessoa de Jesus Cristo também. Então é isso que nós temos que aprender com Calvino, a voltar para as Sagradas Escrituras e ser zeloso com a obra de Deus. Eu quero pedir a sua ajuda para esse canal. Esse canal ele foi criado recentemente, ainda tem muito poucos inscritos, então se inscreva nesse canal, curta, porque quando você curte os vídeos faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim ele pode divulgar para outras pessoas. E aqueles seus amigos que precisam conhecer um pouco mais dos reformadores, sobre a reforma protestante, também compartilhe com eles. E assim você vai estar ajudando a crescer esse canal. Eu ainda vou trazer muitos vídeos, então a gente precisa de fato da sua ajuda para poder chegar cada vez a mais pessoas.